Olá, pessoal! Hoje nós vamos resolver uma questão de concurso sobre anti-inflamatórios não esteroidais, que é um tema comum em provas de farmácia, certo? E se você ainda não me conhece, vai lá no Instagram e segue Fármaco Concurso, que lá também eu gosto muito de comentar outras questões de farmacologia, certo? Então vamos lá. Questão de 2025. Anti-inflamatórios são uma classe de fármacos amplamente utilizadas para o tratamento de diversas condições inflamatórias e dolorosas. Qual dos seguintes afirmações sobre o mecanismo de ação e efeitos dos anti-inflamatórios não esteroidais é incorreta? Então a questão vai criar incorreta. Mas aí, antes da gente responder essa questão, vamos entender um pouquinho como é que os AINES funcionam, como é que chegam os seus efeitos adversos. Então vamos lá. Então, o que é que acontece? Quando a gente tem uma lesão celular, uma inflamação, um estímulo mecânico ou um estímulo químico, o que é que acontece? Nossas membranas, que são ricas em fosfolipídios, vão ser convertidos em ácido araquidônico através da enzima fosfolipase A2. E esse ácido araquidônico, ele pode seguir duas rotas, ou a rota da ciclooxigenase, ou a rota da lipooxigenase. Como a gente vai falar de anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão inibir a ciclooxigenase, então a gente vai se ater nessa aula a COX, certo? Então, o que é que a gente precisa saber? Então, a gente viu que o ácido araquidônico, né, formado a partir dos fosfolipídios, então esse ácido araquidônico, ele vai formar prostaglandinas através da ciclooxigenase, certo? E essa ciclooxigenase, ela tem duas isofórmulas, né, que é a COX-1 e a COX-2. E qual a diferença entre elas? Né? A COX-1 a gente chama de constitutiva. Por que de constitutiva? Porque fisiologicamente ela está em vários órgãos do nosso corpo fazendo algumas funções, certo? Então elas estão de forma constitutiva no nosso estômago, né, com a função de citoproteção, elas estão nos rins, mantendo a perfusão renal, elas estão no endotélio vascular, nas plaquetas, certo? Já a COX-2 a gente chama de induzível. Por quê? Porque ela geralmente só é mais expressa quando está tendo um estímulo, né? Um estímulo doloroso, um estímulo inflamatório. Então, quando a gente tem esse estímulo de febre, de dor, de inflamação, então ela vai ser amplamente expressa. Então, ela vai ser induzida, né? Então, quando tiver um processo, um estímulo, é que ela vai se aumentar muito e começar a produzir prostaglandinas, certo? E aí, o que é que a gente tem que saber? A ciclooxigenase, ela vai formar várias prostaglandinas. E aqui eu vou me ater em alguns que ela forma, certo? Que é os principais e principais, principalmente em provas também. Então, a ciclooxigenase, ela forma o tromboxano A2, que vai estar expresso nas plaquetas, né, no endotélio vascular, e ela vai causar o quê? Vasoconstrição e agregação plaquetária, né? Nós vamos ter também a produção de prostaciclinas. As prostaciclinas, que é o PGI2, ela causa efeito, ó, se você notar, contrário ao do tromboxano A2. Aqui a gente já tem vasodilatação e inibição da agregação plaquetária. Então, vocês veem que o tromboxano A2 e a prostaciclina, elas mantêm essa hemostasia, na verdade, né, vascular, porque tá vendo que eles fazem efeitos contrários, certo? Então, eles vão manter essa hemostasia, né? No estômago, a produção de prostaglandina E2 vai causar o quê? Aumento de secreção de muco e diminuição de ácido. Por isso que a gente diz que essa prostaglandina no estômago, ela causa citoproteção gástrica. E lembre que quem tá no estômago é a COX-1, certo? Então, vai ter essa citoproteção gástrica. E a PGE2 também, ela está aumentada em processos, né, inflamatórios. Então, quando sente dor, quando sente febre, inflamação, é justamente por causa da PGE2. Pode ser também por causa da prostaciclina, mas principalmente por causa da PGE2, certo? Então, entendendo isso aqui,
a gente vai entender o porquê a inibição da COX causa efeitos exatamente contrários, porque deixa de produzir essas prostaglandinas, tromboxano, prostaciclina, certo? Então, vamos lá para a questão. Os AINES, eles inibem a ciclooxigenase, enzima responsável pela síntese de prostaglandinas. Então, é exatamente isso que os AINES irão fazer. Os AINES irão inibir a COX-1 e a COX-2, né? Inibir a ciclooxigenase e, consequentemente, não vai ter formação de tromboxano, prostaciclina, PGE2. Então, ele vai fazer exatamente isso, inibir a ciclooxigenase, consequentemente, não tem formação de prostaglandinas, que é inclusive responsável, ó, pelo estímulo de dor, de febre e de inflamação. Então, essa questão aqui, letra A, está correta. Lembre-se que a gente está procurando a alternativa incorreta. Então, letra B. A inibição de COX-1 está associada a efeitos adversos gastrointestinais. Isso aqui, gente, é verdade. Lembre-se que a COX-1, que é constitutiva, né? Ela está expressa nos rins, no estômago, plaquetas. Então, quando eu inibo a COX-1, consequentemente, ó, eu vou inibir isso aqui. Vou inibir a alta produção de muco, vou inibir a diminuição de ácido clorídrico. Então, eu vou tirar essa citoproteção gástrica. Então, um efeito adverso comum de quem inibe COX-1 é justamente isso, certo? Os efeitos gástricos. Então, a inibição de COX-1 ela está, sim, associada a efeitos adversos gastrointestinais. A letra C diz que a inibição de COX-2 está relacionada à redução da inflamação e da dor. E está perfeito, porque a COX-2 ela é a mais relacionada a esses processos dolorosos, né? De inflamação, de dor. Por isso que o ideal, quando fizeram os COX-CIPs, que eu vou falar mais à frente, era inibir exatamente esse processo aqui, né? De dor, febre e inflamação. E isso é mais induzido através de COX-2. Então, quando eu inibo a COX-2, está sim relacionada à redução da inflamação e da dor. A letra D diz que os AINES seletivos para a COX-2 não apresentam risco de efeitos adversos cardiovasculares. E então, minha gente, como a gente sabe que a COX-2 é a que está mais relacionada, né, a esse processo de dor, febre e inflamação, o que é que se pensou? Vamos fazer inibidores seletivos COX-2, que aí a gente interfere nesse processo aqui inflamatório, e a gente já não mexe tanto com a COX-1 que está, por exemplo, no estômago, então a gente já não causa sintomas gastrointestinais. Mas o que é que aconteceu? Fizeram medicamentos seletivos COX-2, que são os COX-CIBs, né? Só que viram que ele inibe a produção de prostaciclina e não mexe no tromboxano A2. Então, o que é que a gente viu? Que o tromboxano A2 e a prostaciclina, eles têm efeitos distintos. Então, eles causam ali um equilíbrio, né, na hemostasia vascular. Mas se eu não mexo aqui no tromboxano A2, mas eu inibo a produção de prostaciclina, o que é que vai acontecer? Eu vou causar agregação plaquetária, eu vou causar vasoconstrição. Então, por causa disso, os seletivos COX-2, eles têm risco de trombose, certo? Que causa agregação plaquetária. Então, risco de trombose, risco de infarto, risco de AVC. Então, por isso que a gente diz que os inibidores seletivos da COX-2, eles apresentam sim risco cardiovascular. Então, essa questão aqui está errada, né? E a gente quer a incorreta. E a letra E diz que a aspirina é um exemplo de AINE que inibe irreversivelmente a COX-1. Então, vamos lá, gente. Falando dos medicamentos. Os AINES, né? Todos eles inibem a COX de forma reversível, exceto o ácido acetilsalicílico, que é a aspirina. Que o ácido acetilsalicílico inibe de forma irreversível, né? Por isso que vocês veem também aqueles avisos de contraindicado em processos de dengue, né? Porque ele inibe de forma irreversível, então aqui inibe a produção de tromboxano A2 e vai causar inibição da agregação plaquetária, né? O risco de sangramento. Então, quem são os anti-inflamatórios não esteroidais? Ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, indometacina, cetorolaco, são todos anti-inflamatórios não esteroidais e inibem COX-1 e 2 de forma reversível. Apenas o ácido acetilsalicílico é de forma irreversível, certo?
E aí, nessa questão aqui, quando diz que a aspirina é um exemplo de AINE que inibe irreversivelmente a COX-1, inibe, mas ela também inibe a COX-2, certo? Ela não é seletiva a COX-1. Então, na verdade, essa questão não é que ela esteja incorreta, eu achei ela incompleta, porque ela realmente inibe irreversivelmente COX-1, mas também inibe COX-2, certo? Então, a resposta aqui da nossa questão vai ser a letra D, certo? E para mais questões comentadas, aproveita, já se inscreve aqui no canal, dá um joinha aí no vídeo se você aprendeu com esse vídeo e me segue para mais dicas de farmacologia.